Olá, boa tarde. A Polícia Militar iniciou nesta manhã o cumprimento da decisão judicial que determinou a reintegração de posse da área invadida na zona oeste da capital, que ficou conhecida como Cidade das Luzes. No mês passado, o local foi alvo de uma operação integrada da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério Público, que apura a existência de milícias envolvidas com o crime organizado no comando da invasão. Mas logo após o início da retirada das famílias, uma nova decisão da Vara do Meio Ambiente determinou a suspensão da reintegração da área de propriedade particular. A ação para cumprir a reintegração de posse da área estava marcada para começar nas primeiras horas da manhã, mas a ausência da ordem judicial atrasou o início da operação. O policiamento só começou a ser reforçado após a chegada do documento. Por volta das 9 horas da manhã, os policiais avançaram em direção à ocupação chamada Cidade das Luzes, localizada na região do Tarumã, na zona oeste da capital. Bombas de efeito moral foram lançadas para dispersar os ocupantes. Alguns revidaram, inclusive ateando fogo na mata, e um incêndio se formou. Mesmo assim, as tropas da polícia continuaram a ação. De acordo com o Comando de Policiamento Especializado, pelo menos 5.000 lotes demarcados foram registrados na invasão. Nós não podemos deixar que uma ordem legal seja desrespeitada por questões pessoais, de interesses pessoais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a invasão era controlada por organizações criminosas. Inclusive, no início do mês passado, uma mega operação foi realizada na área para combater o crime organizado. Um verdadeiro bairro foi construído no local, que também sofreu grande dano ambiental. Nessas imagens da Polícia Civil do Amazonas, é possível ver a dimensão da ocupação irregular no meio da floresta, que seria o resultado da ação de lideranças que há muito tempo atuam na indústria das invasões de terras, nesse caso associada a vários crimes. Tem pessoas que elas são manipuladas, são pessoas de bem, que verificando que há uma decisão, elas buscam sair. Mas infelizmente, senhores, isso aí se trata de negócio, isso não se trata de questão de moradia. Aí dentro tem tráfico de droga, aí tem venda de terreno ilegal, tem venda de animais silvestres. De acordo com as investigações, muitas famílias humildes não foram apenas obrigadas a pagar pelos lotes de terras, mas também para ter acesso à água, energia e transporte. Eu vim para aí porque eu não tinha onde morar, diretor. Eu morava alugado, entendeu? Aí a gente comprou um pedacinho de terra aí pra gente morar aí. Famílias inteiras foram obrigadas a deixar o local para que as máquinas pudessem derrubar as construções. Cerca de 2 horas após o início da ação, uma decisão da Vara do Meio Ambiente determinou a suspensão da reintegração de posse da área de propriedade particular. Por telefone, o juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente, Adalberto Carim Antônio, informou que a decisão foi tomada de forma transitória, já que a reintegração de posse seria de competência da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Ainda segundo o juiz, também é preciso delimitar o espaço da invasão que atinge a área de preservação ambiental, que ainda não ficou claro. A reintegração também era contestada pela Defensoria Pública do Estado, que moveu uma ação civil pedindo a suspensão da liminar, alegando a falta de um plano de desocupação para as famílias atingidas. Outro problema em Manaus que ainda está longe de ser resolvido é a desocupação das áreas de risco. Dezembro é um mês que historicamente chove bastante aqui em Manaus e a aproximação desse período já assusta os moradores que vivem às margens dos igarapés. Nas zonas oeste e sul da capital, centenas de famílias veem no Prosamin a esperança de dias melhores, mas as obras anunciadas em 2012 ainda vão demorar para serem concluídas. Quem olha para este casebre de madeira não imagina que alguém tenha coragem de viver aqui, mas tem. E o morador é um senhor de 89 anos de idade, o seu Manuel.
Ele disse que já cansou de esperar a ajuda prometida pelo governo do estado para conseguir uma moradia digna. E já que não foi levado daqui para outro local, agora ele vai providenciar o conserto da casa, já condenada pela Defesa Civil. Tem três amigos aqui meus que eles prometeram de quando eu arranjasse dinheiro para arranjar comida para eles, aí quando eles almoçarem, né? Que eles vinham endireitar a casa para mim. E eu estou só esperando receber meu dinheiro para fazer isso, né? Ele vem me manchar e segurar de novo para mim. Nos últimos 2 anos, durante o período da cheia, toda essa área na comunidade Arthur Bernardes, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, ficou alagada. E assim como o seu Manuel, todos os moradores daqui foram cadastrados pela Superintendência de Habitação do Estado para receber uma moradia em outro local ou serem indenizados. Então, até agora, está todo mundo parado. Só vai sair o pessoal daqui da Manaus Energia que vão sair debaixo do fio. Entendeu? No Beco São Domingos, no bairro Presidente Vargas, na Zona Sul, os moradores aguardam a retomada das obras do Prosamin 3 para deixar a área de risco. Eles estão inscritos no programa desde 2009. Este morador diz que tanto tempo já se passou que os documentos dele foram extraviados no órgão. E quando foi para mim reclamar lá, falaram que eu não existia no programa social, que eu não tinha casa aqui. Tanto é que até as minhas filhas, eu tenho até netos que já nasceram aqui. No início do ano, durante a cheia, toda a área do Beco São Domingos também ficou debaixo d'água. E os moradores realizaram protestos para chamar a atenção das autoridades. Tudo em vão. Mesmo depois de tantas lutas, as obras aqui no Prosamin 3 estão paradas. Das 272 famílias cadastradas, apenas 22 foram retiradas. E as que permanecem no local convivem em condição de vulnerabilidade social. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas diz que, apesar das esperanças das famílias de deixar as áreas de risco, as condições sociais deles na nova moradia não devem revelar grandes avanços. Então essas pessoas acabam sendo deslocadas para projetos da Minha Casa Minha Vida, Viver Melhor, enfim, construídos longe, na periferia da cidade. Né, distantes desse mercado imediato de trabalho, né, que vai impactar, digamos, numa piora no nosso transporte coletivo urbano, porque essas pessoas vão ter que se deslocar para o centro, onde naturalmente, por proximidade, está o seu mercado de trabalho. Então, esse é o grande problema do Prosamin 3. Ainda de acordo com o arquiteto, o que está sendo construído ao redor dos igarapés de Manaus não privilegia a questão ambiental e que outras medidas poderiam ter sido tomadas. Esse saneamento ambiental, ele na verdade não aconteceu de uma forma como deveria, porque nos igarapés, ao longo deles, foram construídos vias de fundo de vale, né, poderíamos repor a mata ciliar, que é tão importante para o equilíbrio, por exemplo, ambiental da temperatura na cidade. O investimento previsto para a conclusão do Prosamin 3, orçado em 2012, é de 400 milhões de dólares, sendo 280 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento e 120 milhões do governo do estado. E de acordo com o governo, as obras do Prosamin 3 só devem ser retomadas durante o primeiro semestre de 2016, mas sem uma data certa para o início das obras. E só para reforçar o problema da habitação aqui no Amazonas, segundo o levantamento mais atualizado feito pelo Ministério das Cidades, Manaus é uma das 5 capitais com maior déficit habitacional do país. A carência aqui na capital é de 105 mil moradias. Já no estado, o déficit habitacional corresponde a 24,2% de toda a população do Amazonas. O índice de desemprego no país voltou a subir e ficou em 8,9% no terceiro trimestre do ano, segundo o levantamento divulgado hoje pelo IBGE. No Amazonas, a taxa de desocupação também aumentou, passou de 9,5% no trimestre anterior para 10% entre julho e setembro. Agora já são 172 mil pessoas fora do mercado de trabalho aqui no estado. Os dados mostram uma cruel realidade que chega a espantar.
O IBGE divulgou hoje que a taxa de desocupação no terceiro trimestre deste ano subiu para 8,9%. Agora já são quase 9 milhões de pessoas que não têm mais emprego. Andréia e Adriano são irmãos e foram demitidos recentemente do Distrito Industrial de Manaus. Eles estão sentindo na pele a assombração chamada crise econômica, que tem corroído os postos de trabalho. Quando menos esperava, eu estava trabalhando no meu posto de trabalho, de surpresa me chamaram para ser desligada da empresa. O Natal vai ser bem mais magro lá. Bem mais magro, muito mais magro do que a gente esperava, né? A taxa de desocupação revelada hoje mostra que ela é superior à do trimestre anterior. E se comparar com o mesmo período do ano passado, a diferença é ainda maior. Na semana passada, o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho apontou ainda que setores como serviço, comércio, construção civil e a indústria continuam sendo os que mais vêm demitindo. Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, que é ligado à CUT, o governo não tem feito os investimentos corretos para pelo menos diminuir o impacto da crise no trabalhador. Ele ainda afirma que o governo estadual precisa mudar também a política fiscal que vem sendo praticada. Vou dar um exemplo na questão da Samsung. A Samsung tem em torno de 6.500 a 7.000 trabalhadores. Ela contribui com a sociedade com quase 20% de ICMS no PIB do Amazonas. Aí você pega a Recofarma com 138 funcionários, é a segunda em faturamento, e paga 0,5% de ICMS. Isso é um absurdo. Então o governo do Estado, mais o seu Afonso, o secretário de Finanças desse Estado, tem que fazer esse ajuste fiscal do nosso Estado, para essas empresas contribuir. Essa é a hora de eles contribuírem. O presidente do Sindicato das Indústrias do Amazonas diz que o governo federal ainda não fez a lição de casa, a de cortar gastos, apesar de ter anunciado as medidas, e que isso vai acarretar em mais desemprego no setor industrial. As perspectivas não são boas e existe o risco, sim, do polo industrial fechar aí com algo em torno de 90 a 95 mil empregos esse ano, o que seria, dados números equivalentes à década de 90, começo dos anos 2000. A preocupação de sindicalistas e empresários está ligada diretamente com o número de pessoas desempregadas no Amazonas, que por aqui já chega a 172 mil pessoas entre julho e setembro. Este número é 52% superior ao que foi registrado no mesmo período de 2014. E o desemprego é apenas um dos diversos problemas que o governo precisa resolver imediatamente. A economia é cíclica. Dados ruins atraem notícias ruins. E o governo, aos poucos, está caindo em si, percebendo que a economia está bem fragilizada, bem diferente daquilo que foi falado durante a campanha do ano passado. Quer um exemplo? Ontem, o Ministério do Planejamento enviou ao Parlamento um relatório que dizia que para o ano de 2016, o Produto Interno Bruto do Brasil deve encolher quase 2%. E a inflação, que o governo dificilmente admite, estará alta. Essa, em 2016, segundo a projeção desse relatório do Ministério do Planejamento, deve chegar a um dado superior aos 6%. Notícias ruins e que mais tarde vão gerar dados mais negativos. E são estas notícias que deixam ainda mais investidores desacreditados no Brasil e geram uma onda de pessimismo pelo país. Lembra do casal de irmãos Andréia e Adriano lá do início da reportagem? Pois é, imagina só como chega a ser desesperador saber de tudo isso, sendo que eles ainda moram com a família e lá só uma pessoa trabalha agora. Tá difícil arrumar emprego, muito difícil mesmo. As 7 pessoas que moram lá na sua casa, quantas trabalham? Só minha mãe, e ainda ela é diarista. Tá bastante complicado. E ainda segundo a pesquisa do IBGE, a região metropolitana de Manaus, formada por 13 municípios, onde vivem mais de 1.800.000 pessoas em idade de trabalhar, ficou com a 8ª maior taxa de desocupação entre as regiões metropolitanas de todo o país, 11,2%. A apuração dos votos
votos da eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares da capital terminou só no fim da madrugada de hoje, após 18 horas de apuração manual realizada na Arena Amadeu Teixeira. O pleito foi encerrado oficialmente pelo Ministério Público às 5h30 da manhã. Ao todo, foram eleitos 45 candidatos e seus respectivos suplentes. No mês que vem, os novos conselheiros devem passar por um curso de capacitação e a posse está prevista para janeiro. Um túnel em uma cela do pavilhão 5, 37 celulares, 3 roteadores de internet, um videogame, um radiocomunicador náutico, armas brancas, 10 metros de cabo de rede e 2 porções de maconha. Esse foi o resultado da revista realizada na tarde de ontem dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, após o princípio de rebelião registrado na unidade nesta segunda-feira. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, todo esse material estava escondido em tocas nos pisos das celas. O túnel foi fechado com cimento e os detentos da cela foram colocados em isolamento por 10 dias. E o espaço também foi interditado. Ainda segundo a SEAP, as revistas preventivas devem ser intensificadas no Compage e também nas demais unidades do sistema prisional. Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso na noite de ontem, no momento em que deixava um condomínio de alto padrão na zona centro-sul da capital. De acordo com a polícia, no local, o suspeito, junto com a ex-mulher, comandava uma rede de distribuição de entorpecentes que abastecia principalmente a zona leste da cidade. O esquema de distribuição de entorpecentes era comandado de dentro deste prédio de luxo no bairro Parque 10, zona centro-sul da cidade. Aqui também funcionava a fábrica do produto ilícito produzido por Mauro Sussuarana Pérez, de 33 anos. A droga produzida no apartamento de luxo era comercializada na zona leste de Manaus. Mauro Sussuarana foi preso quando saía do condomínio onde a ex-mulher Raquel Paiva Viana reside atualmente. Segundo a polícia, ela também participava do esquema de distribuição de drogas. Raquel havia sido presa no mês passado, mas responde o processo em liberdade. Ela contou à polícia que era Mauro quem comandava o negócio ilícito. Ao receber a voz de prisão, Mauro não reagiu. A polícia encontrou no apartamento quase R$30 mil em espécies, oriundo da venda do entorpecente. Foi encontrado também uma escopeta e uma pistola registrada no nome de um policial federal, mais munições e todo o material para o refino da droga. As investigações de apuração sobre tráfico de drogas, que começaram há 6 meses, apontam a existência de uma rede organizada de distribuição de drogas na capital amazonense. Agora é importante enfatizar que eles não são unidos, eles não são o mesmo grupo, cada um trabalha de forma independente. Eles utilizam de pessoas para irem buscar até os estabelecimentos, eles não levam, as pessoas vão até o local e buscam. Uma das buscas que nós observamos no apartamento da Raquel foi busca de maquinário, foi uma busca de uma prensa hidráulica que estava no apartamento dela. Mauro Sussuarana administra diversos bens da família. Alguns foram apreendidos durante a operação. A Fundação Vila Olímpica confirmou na manhã de hoje que a dívida de R$400 mil com a empresa responsável pela manutenção do gramado da Arena da Amazônia já foi quitada. Ontem nós mostramos aqui no Band Cidade que a grama está bem danificada pela falta de manutenção, que foi suspensa devido ao atraso no pagamento, que não era feito há pelo menos 10 meses. Em nome do governo do Amazonas, Jale Almeida justificou que a falta de pagamento à empresa Greenleaf, que faz manutenção nos gramados da Arena da Amazônia e também nos centros oficiais de treinamentos Ismael Benigno e Carlos Amit, foi por conta da baixa arrecadação do Estado. O Brasil todo está em crise. O Amazonas também se encontra em crise devido que a gente depende diretamente do distrito e a queda de arrecadação no distrito é muito grande, né? Desemprego também e tudo mais. Então, a prioridade do governo, número 1, você tem que ver que tem que ser a educação, a saúde e a segurança, né? O esporte, as outras coisas, pode esperar um pouco mais, até porque nós temos tempo para isso.
Na edição desta segunda-feira, o Band Cidade mostrou fotos do gramado da Arena da Amazônia quase que totalmente destruído pela falta de manutenção e também pela infestação de lagartas. A falta de cuidado com o gramado começou depois que a empresa que presta serviço de manutenção aqui ficou sem receber pelo serviço, 10 meses de atraso. Mas já tudo acertado com a empresa, sem problema nenhum. Na sede da Fundação Vila Olímpica, o engenheiro agrônomo da empresa prestadora de serviço afirmou que as lagartas devastaram apenas a parte superior da grama. O gramado ele continua vivo, o que se perdeu foi parte da área foliar, mas isso a gente consegue recuperar com facilidade, a gente tem maquinário, produtos e conhecimento suficiente para a gente fazer a revitalização desse gramado e com 60 dias a gente já tem um gramado exatamente como estava antes da paralisação. A recuperação do gramado não vai custar nada ao governo do estado, garantiu o representante da empresa. Questionado sobre as partidas de clubes amadores que estão sendo realizadas na Colina e no Carlos Zammit, Ali Almeida disse que elas não irão ser mais realizadas por conta da manutenção. Está suspenso todas as atividades nos 2 centros de treinamento, estão entrando em recuperação, e na Arena da Amazônia. Não é só na Arena, não. A FVO deixou claro durante a coletiva de hoje que os problemas causados pela falta de manutenção no gramado não irão prejudicar os Jogos das Olimpíadas do ano que vem, já que as partidas aqui começam apenas em agosto. Mas a imprensa continua não tendo acesso à arena, mesmo após o governador José Mello ter sinalizado na tarde de ontem permitir a entrada da imprensa para conferir a real situação do gramado. Vamos aguardar agora o resultado dessa manutenção para ver se realmente ela terá resultado ou se o governo terá que fazer um novo gramado que custou só a ele R$2 milhões. A 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi aberta nesta segunda-feira. O evento está sendo realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques e segue até amanhã. No local é possível conferir projetos voltados para a sustentabilidade. Este ano, o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Amazonas é Luz, Ciência e Vida. De acordo com a organização, o objetivo é celebrar a luz como matéria da ciência e do desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, o Estado quer mostrar essa inteligência que existe aqui. Um monte de alunos trabalhando em aplicativo, em softwares, em hardwares, em robô. Então, isso é que a gente está mostrando. Mais de 80 estandes estão montados no pavilhão principal do Centro de Convenções Vasco Vasques. Quase 1.000 estudantes e professores da rede pública e privada apresentam projetos inovadores desenvolvidos ao longo do ano em Manaus e nos municípios do interior do Amazonas. São projetos que buscam por soluções inovadoras para problemas do dia a dia e que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável. Possa permitir que ele possa acessar escolas, hospitais, qualidade de vida, emprego e renda para o seu povo. É essa linha que eu vou defender, que eu vou discutir, que é totalmente diferente da linha, por exemplo, de Minas Gerais, do Rio, etc., que já desmataram tudo, já acabaram com tudo, e hoje tem indústrias que poluem. Esse é um momento em que a gente está mostrando, está dando um retorno ao público daquilo que foi feito durante um ano no programa Ciência na Escola e mostrando, assim, através dos próprios produtores do conhecimento, que são os estudantes. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Amazonas será realizada até a próxima quarta-feira. Além dos estandes, também estão programados uma competição de robótica e uma exposição de 140 projetos de empresas e instituições que atuam no segmento de ciência, tecnologia e inovação. E o Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet no site band.com.br, em notícias no link Sua Região e depois Amazonas. E você também pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais. Amanhã é dia de futebol aqui na Band por conta das partidas que serão transmitidas ao vivo. Excepcionalmente, nesta quarta-feira, o Band Cidade não será exibido. A gente volta a se encontrar na quinta-feira, 5:50 da noite. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa tarde para você.